Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro do ano do Senhor de 2023. Nós celebramos hoje a festa da dedicação da Basílica de Latrão. E o texto que nos é indicado pela liturgia para esta festa é de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Como eu disse antes, hoje nós celebramos a festa da dedicação da Basílica de Latrão. A Basílica de Latrão, em Roma, foi construída pelo imperador Constantino. E a tradição sobre a dedicação da Basílica de Latrão remonta ao século XII. Nós celebramos a festa da sua dedicação porque a Basílica de Latrão é considerada a mãe e a cabeça de todas as igrejas da urbe e do orbe, do mundo inteiro. O Evangelho da festa de hoje relata a indignação de Jesus pelos desvios que aconteciam no Templo de Jerusalém, pervertendo a sua finalidade como casa de oração. Com violência, com um chicote feito de cordas, Jesus expulsou os comerciantes de animais para o sacrifício e os cambistas. Os sumos sacerdotes e toda a aristocracia ligada ao templo se aproveitavam das festas religiosas para intensificar o comércio e o câmbio de moedas. O templo tinha uma moeda própria. Aproveitavam-se da obrigatoriedade que todo judeu piedoso tinha de oferecer sacrifícios e das longas distâncias que os peregrinos percorriam para chegarem a Jerusalém, para assim comerciarem todo tipo de animais prescritos pela lei para serem oferecidos em sacrifício. Numa longa viagem, não era possível, dado a quantidade de dias, de levar os animais para o sacrifício. Quase que eram obrigados a comprá-los nas dependências do templo. A moeda para compra e doação voluntária não podia conter nenhuma efígie ou inscrição que pudesse denotar idolatria. Daí a necessidade de os compradores terem de trocar suas moedas pela moeda do templo.
A cena é dramática. Com um chicote, Jesus expulsa do templo comerciantes e cambistas. A razão da atitude de Jesus, sentida como violenta pelos judeus, é dada pela evocação de uma passagem do livro do profeta Zacarias que diz: já não haverá mercadores no templo do Senhor dos Exércitos. Mais tarde, os discípulos vão encontrar no Salmo 69, versículo 10, uma justificativa pelo que Jesus fez. O zelo. Diz o Salmo: o zelo por tua casa me devora, e os insultos dos que te insultam recaem sobre mim. A pergunta dos judeus a Jesus é pelo significado do gesto. Que sinal nos mostras para agires assim? Ao que Jesus responde em primeiro lugar, que o templo construído por mãos humanas será destruído e passará, como tudo nesse mundo passa. Em segundo lugar, Jesus revela um novo lugar da habitação de Deus. Jesus é o verdadeiro templo, o lugar em que Deus habita, onde Deus é encontrado e se deixa encontrar. Estar diante de Jesus é estar diante de Deus. A Filipe, Jesus disse: quem me viu, viu o Pai. Em Jesus de Nazaré, a invisibilidade de Deus cai por terra. E ao falar da destruição do templo como uma profecia ex evento, pois a destruição do templo aconteceu por volta do ano 70, Jesus se referia ao seu próprio corpo. Diante do assombro dos judeus acerca do vaticínio da destruição do templo, o evangelista observa: mas Jesus falava do templo do seu corpo. O seu corpo, lugar da habitação de Deus, templo de Deus, é que será destruído através da morte violenta numa cruz, mas será reerguido pelo poder de Deus na sua gloriosa ressurreição. Então, esse corpo, sim, será indestrutível, o corpo glorioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.